Você se distrai facilmente quando vai às compras? Talvez a resposta seja, eu não, mas minha esposa sim, né? Depende. Às vezes você vai para o mercado, só tem uma coisa para comprar. Não precisa daquele pãozinho para o nosso lanche da tarde. Mas você vai para lá, e ainda mais se você for no mercado com fome, que dizem que nunca dá certo isso, né? Nunca se vai ao mercado com fome. Você vai passando pelas alas, pelos corredores. Ah não, também precisava disso. Ah verdade, esqueci que precisava disso aí. Olha, tá gostoso. Ah, tem uma rosquinha ali. E vai enchendo o carrinho com tudo que não precisa e que nem era o propósito de estar lá. E no shopping? A gente não tem shopping em Atibaia ainda, né? Tem quase shopping ali, mas você vai no shopping, né? Você vai levar sua esposa no shopping. Não, só tem uma coisa que eu queria pegar. Quanto tempo você vai passar no shopping? Né? Umas 4 horas, certo? Né? Porque vai entrar em cada loja que tem, olhar tudo, até às vezes experimentar roupa que nem quer comprar. Mas nós homens também, a gente não passa ileso não. Se for loja de esportes, né, talvez de eletrônica, também, não só dá uma olhadinha. No meu caso, eu gosto das lojas também de livraria, e eu vou confessar, eu gosto de loja de brinquedo, né? O problema é que meus filhos estão crescendo, eles não querem mais, eles querem na loja de roupa e eu quero na loja de brinquedo, né? Mas tudo bem, eu gosto de ver os Legos lá. A gente chega, tantas coisas interessantes que queremos, que nos atraem, que nos distraem até daquilo que a gente realmente foi ali para pegar, aquilo que a gente foi buscar, aquilo que nós precisamos. Na nossa vida é um pouco parecido. Há realmente uma coisa que nós precisamos adquirir, ou melhor, receber nesta vida, que é a pessoa de Jesus Cristo. Nele nós temos toda a alegria, todo o prazer, toda a satisfação, todo o amor, toda a segurança, todo o sustento. Nós não precisamos de mais nada. Mas ao empurrar o nosso carrinho pelas alas e corredores desta vida, a gente também se distrai rapidamente com os extras que a gente tanto quer. Algo a mais para me dar segurança, algo mais para tratar a minha ansiedade, algo a mais para me dar aquele prazer. Não, eu amo Jesus, Jesus é suficiente, Jesus é tudo para mim. Mas também sabe o que eu queria mesmo? E ocupamos nossa mente, nossa vida, com hobbies, com projetos, com sonhos, com coisas até boas, mas começam a empurrar Jesus de lado em nossas vidas. Daqui a pouco, o Senhor já não é tão incrível assim para mim. A minha alegria nele diminui, eu não tenho mais gosto por Deus. Eu faço as coisas do Senhor, talvez um tempo de devocional, talvez na igreja um ministério. Faz porque tem que fazer, né? A minha obediência, meu compromisso começam a diminuir também. E muitas vezes isso vem na forma de um sonho. Mas é a pessoa que eu sempre sonhei. Tudo bem que ela não conhece a Cristo, tudo bem que eu já sou ou fui casado, mas é o meu sonho. A oportunidade de mudar para o exterior e começar uma vida na América do Norte, na Europa, é a oportunidade dos sonhos. Mas vai para um lugar sem verificar se tem uma igreja firme, bíblica, para sustentar sua família. Como que é, e já vi tantas situações de pessoas que têm a vida dos sonhos e sua família está se desviando e trazendo tantas dores para os seus corações. Queridos, este era o perigo do povo de Israel. Ao chegarmos no final do livro de Deuteronômio, que nós temos passado um bom tempo expondo aqui, estamos chegando finalmente ao fim. Passamos 32 capítulos olhando para os sermões, os lembretes de
Moisés para o povo de Israel. Por quê? O povo de Israel estava prestes a entrar numa terra que Deus prometeu para eles. Deus que era o seu Deus, era o povo dele. E agora onde Deus prometeu todas as suas bênçãos sobre eles. E passamos 32 capítulos em que Moisés relembra a história deles. Prega ao povo sobre as promessas de Deus. Exorta-os para terem um coração entregue ao Senhor. Um compromisso, obediência ao Senhor e sua palavra, debaixo da sua aliança. Mas agora chega ao fim da vida de Moisés. Aos 120 anos, desde o capítulo 31, ele tem dado suas últimas instruções, as suas últimas palavras. Lembrem disso, cuidado com aquilo, veja o que aconteceu, o que foi passado para vocês. E na verdade, esses últimos 2 capítulos têm sido um pouco deprimentes às vezes. Porque Moisés sabe que depois que ele morrer, o povo vai se distrair sim, vão se desviar e serão disciplinados pelo Senhor. Inclusive, no capítulo 32, é um cântico de Moisés que serve de testemunha, de aviso contra eles, que quando isso acontecer lá na frente, e na verdade o resto do Velho Testamento conta essa história, eles se desviarem, forem disciplinados, lembrem que Deus avisou antes, foi profetizado antes. Eles seriam infiéis, mas Deus seria fiel para restaurar seu povo e cumprir os seus propósitos. Hoje, no capítulo 33, são as últimas palavras de Moisés. A última fala, a última escrita, e depois, quando olharmos o capítulo 34, só será de fato a morte e transição para Josué. Morte de Moisés e transição para o novo líder. E nessas últimas palavras de Moisés, nós vamos ver que o tom muda. A última palavra de Deus por meio desse servo é de bênção. É de mostrar o quanto Deus é incrível. Mostrando que Deus é o Rei incomparável, que derrama suas bênçãos sobre o seu povo. Essa é a nossa grande ideia nessa manhã, nosso resumo dessa passagem. Deus é o Rei incomparável, que derrama suas bênçãos sobre o seu povo. Por que Moisés vai falar disso? Nessa bênção, como um pai, como um patriarca, sobre cada parte, cada tribo do povo de Israel. É porque, meus irmãos, quanto mais nós vemos como Deus é incrível, como nada se compara a Ele, menos nos distraímos com os extras, que queremos encher o carrinho de supermercado da nossa vida, enquanto caminhamos por aqui. Menos nos distraímos, deixando outras coisas tomando lugar do Senhor em nossa vida. Então essa bênção de Moisés, ela está no formato de uma poesia, ela tem 3 partes. Ela começa com uma introdução, mostrando um aspecto do caráter incrível, incomparável de Deus. Depois, o meio, nós vamos ver a bênção propriamente dito para cada tribo do povo de Israel, né? O povo de Israel era dividido em descendentes de 12 irmãos. Então, cada um representava um grupo enorme, de milhares de pessoas, mas é conhecido como tribos, reconhecido pelo nome do seu antepassado. E aí termina nos últimos versículos com a conclusão, mostrando de novo, Deus é incomparável, não tem nada melhor. Esse povo, que privilégio viver como o povo dele. Então vamos caminhar nessa passagem, olhando primeiro a introdução. Deus é o Rei incomparável, que dá a sua palavra. Então, com sua Bíblia aberta, em Deuteronômio 33, vamos ler juntos versículos de 1 a 5. Eu vou ler e acompanhe na sua Bíblia. Diz assim, Deuteronômio 33, versículos 1 a 5. Esta é a bênção que Moisés, homem de Deus, deu aos filhos de Israel,
antes de sua morte. Ele disse: o Senhor veio do Sinai e lhes alvoreceu de Seir, resplandeceu desde o monte Parã. Ele veio das miríades de santos, à sua direita havia para eles o fogo da lei. Na verdade amas os povos, todos os teus santos estão na tua mão, eles se colocam a teus pés e aprendem das tuas palavras. Moisés nos deu a lei, a herança da congregação de Jacó. O Senhor se tornou rei em Jessurum, quando se congregaram os chefes do povo com as tribos de Israel. Ele começa a descrever aqui, a partir do versículo 2, então, como se fosse a chegada de Deus no Monte Sinai. Algo que aconteceu na história do Êxodo, lá no deserto, em Êxodo 19 e 20. A glória de Deus descendo sobre o monte em fogo, terremoto, chamas, nuvens escuras, fumaça, tremendo e falando com o seu povo, dando a sua lei, a sua aliança, dando os 10 mandamentos. Ele descreve o Deus chegando para esse encontro. E no versículo 2 ele descreve como um alvorecer, um resplandecer, como se fosse o nascer do sol ali sobre um monte, e que se espalha em toda aquela região montanhosa. Ele descreve outras montanhas ali do sul de Israel, brilhando com a glória de Deus. E aí Deus não vem sozinho, está acompanhado com números incontáveis, miríades de santos, provavelmente falando aqui dos anjos com Ele. Ele segura em sua mão o fogo da lei, a sua palavra que Ele transmite para reinar, guiar o seu povo. Lá em Jeremias 23, versículo 29, Deus fala: não é minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha. A palavra de Deus esquadrinha e julga nossos pensamentos, nossas palavras, nossas ações. Ele dispersa com sua luz a confusão das trevas, despedaça a incredulidade e a mentira. É o que traz o seu povo para conhecer a Deus. É o que santifica hoje a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele diz aqui que os povos estão a seus pés, versículo 3, aprendem as suas palavras. A ideia de que o povo está sentado aos pés de Deus para receber. Você que talvez já deu aula para crianças, no Piba Kids ou outro contexto, o pessoal da PEC está aqui. E várias vezes, pode ser que você dá aula num lugar, talvez na brinquedoteca, um outro lugar, que não tem as cadeiras, e a criançada todos senta no chão, à sua volta, e o professor ali com a lição, ensinando a palavra de Deus. A gente tem essa imagem de submissão, de necessidade de ouvir Deus nos ensinar com a sua palavra. Queridos, é isso que nós estamos fazendo agora. Como igreja nos reunimos para estar sentados debaixo da pregação da palavra, não para ouvir a voz de um pregador, de uma pessoa que tem os insights brilhantes, mas para nos submeter àquilo que Deus diz pela sua palavra, para orientar o seu povo hoje. Cristo reina através da sua palavra. Na verdade, se você olhar aqui, versículo 5, o Senhor se tornou rei em Jessurum, quando se congregaram os chefes dos povos com as tribos de Israel. Jessurum aqui, o pastor Abimael explicou na última mensagem aqui da série, é um termo de carinho de Deus para o povo de Israel. É com uma expectativa de que eles vivessem como povo reto, debaixo dessa aliança, esse relacionamento com Deus. Deus reina, Cristo reina sobre a sua igreja, através da sua palavra. Tem horas que tem coisa que a gente não curte tanto. Nossa, tem coisa aqui que parece que é muito duro, né? Às vezes tem que disciplinar pessoas que estão vivendo em pecado, não querem se arrepender. Não,
Acho que não cai bem para mim. Mas o que a palavra diz? Não, eu acho que a gente precisava ter umas regras mais rígidas de como deve ser nosso comportamento. Sim, mas a Bíblia não fala, não dá essa regra que você quer. Não, mas senão as pessoas vão desviar. Mas não é o que a Bíblia diz. Nós somos orientados da palavra para não ir acima do que a palavra de Deus ou abaixo do que ela diz, porque Cristo reina pela sua palavra sobre o seu povo. Mas olha de novo versículos 3 e 4, tem algo curioso aqui. Ele diz, na verdade, amas os povos. Todas as vezes em Deuteronômio que ele usa os povos, assim no plural, ele está se referindo não ao povo de Israel, mas às outras nações ao redor. E é curioso, ao longo dessas bênçãos, nós vamos ver alguns relances com algumas outras bênçãos. A bênção de Jacó, em Gênesis 49, e a bênção de Abraão, em Gênesis 12. Que lembra que lá por trás, o propósito bem maior de Deus abençoar o seu povo de Israel, era para também levar essa bênção para os povos, as famílias da terra, as nações. O versículo 4 diz que essa lei sim é uma herança para o povo de Israel, mas não é para ficar só com eles. Era para ser levado aos povos. A lei do Senhor distinguia esse povo especial, mas para que os outros povos também ouvissem. Vocês lembram? Gênesis 12, 3. Abençoarei aqueles que o abençoarem, amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar, em você serão benditas todas as famílias da terra. Isso foi falado para Abrão, o tataravô de todo esse povo de Israel, através dos seus descendentes, então, para que outros conhecessem a Deus. É mais uma pista do coração missionário de Deus e amor pelos povos. Deus é o rei de Israel. Seu propósito é que seu povo vivem debaixo dele, debaixo da sua palavra. Deus reina socorrendo e protegendo os dos inimigos. Deus reina pela sua palavra, orientando, guiando, onde ele se revelou a nós. Ele reina, como nós vamos ver, provendo generosamente tudo o que precisam. E aí no final do versículo 5, então, reúne os chefes, os representantes das tribos de Israel, como se fosse aquela fila para ouvir o que Deus tem a dizer de bênção para cada grupo dentro desse povo. Ouvir as bênçãos vindo deste rei incomparável. Porque Deus é o rei incomparável, que derrama suas bênçãos sobre o seu povo. Vamos então para o miolo principal agora, versículos 6 a 25, enquanto que aqui, Moisés vai dar alguma palavra específica para cada grupo, cada parte. Eu vou deixar aqui, até para a gente se orientar, quais são, né, os grupos, os versículos de cada uma dessas tribos. Alguns estão juntos, 2 em 1 aí. E Deus vai dar algo específico para cada parte do seu povo. Esse texto foi escrito, boa parte do Velho Testamento foi escrito na língua da época, que era o hebraico. E o hebraico aqui, bem poético, e é um hebraico bem antigo. Ele é bem difícil às vezes, tem debates entre estudiosos até hoje sobre o que alguns detalhes do texto tem e significam. Tanto que talvez se na sua versão esteja um pouco diferente da minha, que eu estou lendo na NAA, não se preocupe. O sentido maior é muito claro, e nós vamos conversar sobre isso. Até por algum motivo, se você for olhar e comparar com as listas das tribos, e você for bem esperto, você vai ver que está faltando uma tribo, que é a tribo de Simeão, e ninguém sabe por quê. Então vou te dar a resposta, também não sei, tá bom? Alguns acham que como o seu território depois seria dentro do território de Judá, que meio que foi aglutinado ali, só Deus sabe, ok? Eu vou ler então, enquanto eu leio, eu vou ler o texto inteiro, do 6 ao 25. Enquanto eu leio, eu quero que você faça o seguinte: vai procurando identificar o cuidado especial de Deus para cada uma dessas tribos. É o cuidado da sua provisão, aqui fala muito dessa prosperidade para esses povos, da proteção contra os seus inimigos. Ok, então vai prestando atenção quanto a isso. Acompanhe na sua Bíblia, versículos 6 a 25. Deus é o rei incomparável.
que cuida de cada parte do seu povo. Versículo 6. Que Ruben viva e não morra, e que não sejam poucos os seus homens. Isto é o que disse de Judá. Ouve, ó Senhor, a voz de Judá, e faze com que volte ao seu povo. Com as tuas mãos luta por ele, e se tu ajuda contra os seus inimigos. De Levi disse: dá, ó Deus, o teu tumim e o teu urim para o homem fidedigno, que tu provaste em Massá, com quem discutiste nas águas de Meribá. Aquele que disse a seu pai e a sua mãe: nunca os vi. E que não conheceu os seus irmãos e não estimou os seus filhos, pois guardou a tua palavra e observou a tua aliança. Ensina os teus juízos a Jacó e a tua lei a Israel. Oferece incenso às tuas narinas e holocausto sobre o teu altar. Abençoa o seu poder, ó Senhor, e aceita a obra das suas mãos. Fere os lombos dos que se levantam contra ele e odeiam, para que nunca mais se levantem. De Benjamim disse: o amado do Senhor habitará seguro com ele. Todo o dia o Senhor o protegerá, e ele descansará nos seus braços. De José disse: bendita do Senhor seja a sua terra, com o que é mais excelente dos céus, do orvalho das profundezas, com o que é mais excelente daquilo que o sol amadurece, e daquilo que os meses produzem, com o que é mais excelente dos montes antigos, e mais excelente das colinas eternas, com o que é mais excelente da terra e da sua plenitude, e da bondade daquele que apareceu na sarça, aqui se referindo à sarça ardente, quando Deus chamou Moisés para libertar o povo. Que tudo isto venha sobre a cabeça de José, sobre a cabeça do príncipe entre seus irmãos. Ele tem a imponência do primogênito de um touro, e os seus chifres são os de um boi selvagem. Com ele rechaçará todos os povos até as extremidades da terra. Tais, pois, são as miríades de Efraim, e tais são os milhares de Manassés. De Zebulon disse: alegre-se, Zebulon, nas suas viagens, e você, Issacar, nas suas tendas. Os dois chamarão os povos ao monte, ali oferecerão sacrifícios aceitáveis, porque sugam a abundância dos mares e os tesouros escondidos da areia. De Gade disse: bendito aquele que expande o território de Gade. Como leoa, ele fica à espreita e despedaça o braço e o alto da cabeça. Ficou com a melhor parte, porque ali estava escondida a porção que cabe ao chefe. Ele veio com os chefes do povo, executou a justiça do Senhor e os seus juízos para com Israel. De Dan disse: Dan é um leãozinho que vem saltando de Bazã. De Naftali disse: Naftali receberá favores e, cheio de bênçãos do Senhor, possuirá o lago e o sul. De Asser disse: bendito seja Asser entre os filhos de Jacó, que ele seja favorecido pelos seus irmãos, e banhe em azeite os seus pés, sejam de ferro e de bronze os seus ferrolhos, e que a sua paz dure como os seus dias. Deus é o Rei incomparável, que cuida de cada parte do seu povo. Então aqui nós vemos nessas bênçãos para cada tribo, alguns destaques. A tribo de Levi é a mais comprida aqui, versículos 8 a 11. E é interessante que ele ressalta aqui os papéis de Levi, porque os levitas cuidavam da adoração a Deus. Ele fala que o papel deles era discernir a vontade de Deus em favor do povo. Ele cita o versículo 8, Tumim e Urim, que eram duas pedras que ficavam na estola sacerdotal do sumo sacerdote, e era usado para discernir a vontade de Deus para eles. Ele relembra que eles cuidavam de ensinar a palavra para os outros e de cuidar dos cultos e sacrifícios do povo. Ele também relembra o compromisso que os levitas tiveram ao longo do tempo do Êxodo, em momentos críticos, em que eles tiveram que aplicar a lei e julgar os seus próprios familiares. Se você olhar o versículo 9, ele fala: olha, eles desprezaram o próprio pai, mãe, irmãos, filhos. Eram momentos em que o povo
entre eles, o momento que o povo estava adorando o bezerro de ouro, e Moisés mandou: quem está a favor do Senhor e não do ídolo? E só os levitas se apresentaram. Falaram: então coloque suas espadas e vocês vão sair no meio do povo, matando, julgando o povo idólatra. Foi uma forma da disciplina, juízo de Deus sobre o seu próprio povo. E eles mostraram assim um compromisso maior com Deus, Deus acima até do que a própria família. Benjamim, tem um texto, versículo 12, muito precioso, mostrando que ele habita seguro, Deus protege, carregando nos braços. Aquela ideia de uma criança dormindo no colo do Senhor. Embora não é, aqui esse texto não é de só ficar dormindo em berço esplêndido, mas em paz com o Senhor para agir naquilo que ele estava diante deles, que era entrar na terra prometida e derrotar os inimigos. José, versículos 13 a 17, na verdade José, ele representa duas tribos aqui, que os dois filhos de José, Efraim e Manassés, uma provisão generosa. Você percebeu quantas vezes ele fala que seja o mais excelente, o mais excelente, o mais excelente para eles. Nós temos algumas coisas particulares, de algumas tribos mais curtos aqui. Lá em Ruben, o primeiro, ele fala de que é pouca gente, era uma tribo menor, mas que viva. Zebulon e Issacar, versículos 18 e 19, ele juntou aqui, fala de viagens, provavelmente eles que estariam mais nas navegações marítimas, fala de tesouros escondidos na areia. E curioso, versículo 19, mais uma vez, os dois chamarão de novo os povos ao monte, e ali oferecerão sacrifícios aceitáveis. Então parece que eles teriam algum papel ainda, de trazer outras nações para adorar ao Senhor. Aser, lá no final, versículos 24 a 25, outra particularidade, fala de portões e trancas, de ferro e bronze, para dar proteção. Fala também de banhar em azeite os seus pés. Isso não era uma forma de fritura daquela época, tá? E talvez você olhe e fale: isso é uma bênção, né? Mas tem que ver, o azeite naquela época era algo que eles usavam tanto para combustível, para iluminar as casas, era também para fazer o pão, tempero, era muito no comércio usado, mas também era usado para fazer perfume, e o que seria para nós um loção hidratante. Eu ainda falo coisa, mas né, tem quem gosta. Ou seja, está sobejando tanto, que eles estão usando como hidratante, estão usando de uma forma tão gostosa, boa. Naftali fala também versículo 23, os favores, a bênção de Deus, mais na região da Galileia. Mas outro tema que nós vemos aqui, além dessas particularidades, é da proteção de Deus. Você volta lá no de Judá, versículo 7, ele que seria o primeiro nas batalhas, então Deus protegeria ele. Fala nisso para Levi, dessa proteção para Benjamim. Quanto a Gade e Dan, ele traz a imagem de um leão, uma leoa caçando, agachado na moita, feroz, terrível, estabelecendo a justiça, o juízo de Deus. Versículo 21. E também, quanto às tribos de José, falou deles, versículo 17, deles como um touro selvagem, cujos chifres usa para rechaçar todos os povos até as extremidades da terra. Também instrumento de juízo de Deus sobre as nações que não se rendem ao Senhor. Nós vemos aqui então tantas tribos, bênção, proteção, serviço, particularidades para cada um deles, na seu contexto, sua realidade. Mas em tudo, vemos o cuidado de Deus, dando paz, proteção e provisão peculiar para cada tribo. Lembra, eles estavam prestes a enfrentar inimigos muito mais fortes do que eles. Depois de entrar na terra, se espalhariam pelo território, dividindo a terra em partes para cada tribo. E cada um viveria em suas características. Mas mesmo espalhados, precisavam confiar que Deus cuidaria deles. Que Deus é incomparável. Para não se distraírem, o que infelizmente é o que aconteceria,
com os outros povos, os ídolos, os deuses, as formas de sucesso que eles entendiam na época, para sua prosperidade e abandonando o Senhor. Queridos, nós não somos o povo de Israel, mas o Novo Testamento deixa muito claro que Deus derramou sobre nós todas as bênçãos espirituais em Cristo. Efésios 1:3. Ele nos protege completamente. Nada nos atinge se não for por sua permissão. Ele nos sustenta generosamente. Como nós lemos em Salmo 34, não nos falta nenhum bem. Tudo que é bom, tudo que nós precisamos, tudo que vai de fato fazer bem para nós, até as tribulações e provações, Deus dá para o nosso bem. E até talvez pensando, ilustrado aqui como igreja, que também nós, povo agora de Deus, durante a semana nós nos espalhamos também para cada canto, cada um com suas características, suas famílias, cada um de nós precisando de uma provisão específica de Deus, mas Deus nos acompanha como igreja reunida, mas também durante a semana espalhado, cada um onde anda, onde vive, a proteção de Deus para cada luta, para cada necessidade da semana. Por isso, meus queridos, você precisa depender, buscar o Senhor, não só aqui juntos, o que é maravilhoso, nós nos animamos, mas amanhã a gente vai para cada um para o seu canto, e as batalhas continuam, as tentações continuam, e é ali que nós precisamos lembrar, que o nosso Rei é incomparável, e que Ele cuida de cada um de nós, onde Ele nos levar, para não nos distrairmos com tantos outros extras dessa vida, que não o Senhor. Deus é o Rei incomparável, que derrama suas bênçãos sobre o seu povo. Vamos olhar a conclusão da bênção de Moisés, versículos 26 a 29. Deus é o Rei incomparável, que faz seu povo habitar seguro com Ele. Acompanhe a leitura, versículos 26 a 29. Não há ninguém como Deus, ó Jessurum. Ele cavalga sobre os céus para ajudar você, e com a sua alteza sobre as nuvens. O Deus eterno é a sua habitação, e por baixo de você Ele estende os braços eternos. Ele expulsou os inimigos de diante de você e disse: destrua-os. Israel, pois, habitará seguro. A fonte de Jacó habitará a sós, numa té de cereal e de vinho, e os seus céus destilarão orvalho. Feliz é você, ó Israel, quem é como você? Povo salvo pelo Senhor, que é o escudo que o socorre, a espada que lhe dá alteza. Assim os seus inimigos se sujeitarão a você, e você pisará os seus altos. Olha como ele abre o versículo 26. Não há ninguém como Deus. E ele lembra então por quê? Porque Deus é o nosso socorro. Ele traz essa imagem de Deus vindo como um cavaleiro armado, galopando pelos céus em majestade para socorrer o seu povo. Me faz lembrar, a gente não consegue olhar isso e não lembrar da segunda vinda de Cristo, né? Em Apocalipse 19, né? O nosso Rei Salvador vindo buscar a sua noiva, a igreja, em majestade, sobre um cavalo branco. Deus é o nosso socorro, Deus é a nossa habitação. Nós perdemos isso no Éden, Adão e Eva expulsos do jardim, mas Deus aqui traz o povo de Israel, está trazendo o povo de volta para a sua presença, um lugar para habitarem com Ele. Estende os seus braços para segurar e carregar. Deus é nossa habitação em Cristo Jesus. Deus, não há ninguém como Deus, por causa da sua segurança que Ele dá. Os inimigos aqui de Israel seriam destruídos, não sofreriam mais ameaças de outros. É como eu falava, vocês vão morar sozinhos, vocês não vão ter aqueles vizinhos chatos dos outros povos incomodando vocês.
Deus sendo a segurança que eles precisavam. Deus dando toda a provisão. Habitariam na terra, versículo 28, com todo o suprimento farto. Qual era o resultado que Deus queria para o povo de Israel? Que eles se alegrassem. Que eles lembrassem que são abençoados. Feliz é você, ó Israel, versículo 29. Deus é o Rei incomparável. Então, olha o versículo 29. Ele pergunta: quem é como você? Falando Israel. Deus é o Rei incomparável. Então o seu povo abençoado também é incomparável entre os povos, porque foram salvos, redimidos por Deus. Deus é o seu escudo, Deus é sua espada. Eles teriam essa vitória sobre os inimigos. Quem é como Deus? Quem é como o seu povo? Queridos, onde Deus estava conduzindo Israel nos lembra da Nova Jerusalém. Povo habitando na presença de Deus, com toda pureza e bênção. É isso que Deus estava oferecendo para eles, ali na terra prometida, eles viverem essas bênçãos de Deus. Mas eles perderam tudo. Israel se encantaria com os outros deuses dos outros povos, se distrairiam atrás de outros deuses, outros extras, não receberam isso pela fé. Para eles, Deus não era mesmo incomparável. Viraram as costas e desobedeceram a Deus, e com isso eles se tornaram iguais a todos os outros. Por isso que, quando chegamos no Novo Testamento, Deus enviou ainda a maior de todas as bênçãos, seu Filho Jesus, para que nele todo o que crê recebesse a vida eterna e todas as bênçãos espirituais. Já hoje, ter o perdão dos pecados, ter o Espírito de Deus habitando em nós e um dia habitarmos para sempre com Ele, sermos adotados para fazer parte do seu povo, a igreja hoje, ser um povo totalmente diferente, transformado para alcançar as nações com a verdade de um Deus incomparável que nos ama. Quem é como Deus? Quem é como o seu povo? Por termos um Deus incomparável, nós nos tornamos um povo incomparável. Como? Porque nós temos uma alegria e satisfação que não tem nada a ver com nossos posses. Como explicar a alegria quando você perde o emprego? Nós dirigimos nossas vidas não pelas novidades da cultura, mas por um livro milenar, revelação de Deus. Quem diria? Que diferente. Sofremos revertidas na vida, oposição, perseguição, mas não somos derrotados e estamos em paz, na segurança inabalável do Senhor. Como explicar isso? Somos aqui de todas as idades, nacionalidades, línguas, ainda mais hoje de manhã, né? O Bima falando inglês, falando espanhol hoje aqui, né? Culturas, idades, estado civil, estado social, empregos, pessoas que não deveriam se misturar, mas somos famílias, nos amamos em Cristo. Quem são vocês para ser assim? Queridos, onde está a sua segurança? Onde você busca socorro? É no seu emprego? Algum sonho? Um grupo de amigos que gosta de você? Saúde? Se tem saúde tem tudo. Economia, política? Onde você busca prosperidade? Quais são os extras? Como você define prosperidade? Como você define sucesso? Popularidade, poder comprar o que eu quero, sucesso de carreira, poder passear e curtir os meus hobbies? Ou você está feliz com Jesus? Queridos, quando desconfiamos que Jesus não é tudo isso, incomparável, ainda me falta alguma coisa, ainda tem algo mais legal, começamos a virar as costas para Ele, para buscar o que eu acho que falta. Minha fé fraqueja,
começo a desobedecer, pois não confio mais nele e na sua palavra. Volte e veja quem ele é. Deus é o Rei incomparável, que derrama suas bênçãos sobre o seu povo. Queridos, nós recebemos bênçãos em Cristo, infinitamente maiores do que o povo de Israel recebeu ali. Nós temos muito mais motivo para nos alegrar e encontrar em Cristo a satisfação, parar e meditar na bondade de Deus em nossas vidas, para nos fortalecer para as lutas que enfrentamos e para levarmos essa mensagem adiante para os povos que precisam conhecer esse Deus incomparável. Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela tua grandeza, pela tua obra. Te louvamos pela bênção que o Senhor é para nós, em Cristo Jesus nos alcançando. E Pai, se tem alguém aqui que ainda não creu no Senhor Jesus como seu único Salvador, reconhecendo que é um pecador, que necessita de Ti, que hoje mesmo o Senhor toque nesse coração e que ele se renda aos Teus pés e encontre o Rei incomparável, que deu sua vida por nós na cruz do Calvário e ressuscitou vitorioso, para que agora não houvesse mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Senhor, abre os nossos olhos da sua igreja, para ficarmos vislumbrados com a Tua glória incomparável e os benefícios que o Senhor tem estendido para nós. Oramos em nome de Jesus. Amém.